Wang é um virgem fracote e perdedor que nunca teve uma namorada, por isso é zombado e ignorado por toda a sua turma. Mas assim que sua amiga de infância diz que tem uma queda por ele, todos os que o odiavam aparecem e o espancam por causa disso. Eles o jogam de uma ponte e o deixam para morrer. Enquanto Wang se afoga, ele encontra um artefato em forma de cubo brilhante no fundo do lago, e ao tocá-lo, recebe um poder inimaginável que o permite se vingar de seus agressores e dominar o mundo. Mas vamos voltar ao começo. Wang está em uma reunião escolar com seus colegas de turma, e todos estão jogando Jenga. É a vez de Shen Yao jogar, mas quando ela cruza o olhar com Wang, fica nervosa e derruba a torre. Como parte do jogo, quem derruba a torre precisa revelar um segredo, então o grupo pede que Shen Yao diga quem é seu crush. Wang começa a sorrir ao ouvir isso, e seus colegas começam a zombar dele, dizendo que não há chance de alguém como Shen Yao gostar de um figurante como ele. Mas para surpresa de todos, inclusive de Wang, Shen Yao admite que realmente gosta dele e deixa claro que não está brincando, pois o ama desde o dia em que se conheceram no ensino fundamental. Wang fica chocado, pois ouvir Shen Yao se declarar para ele é como um sonho se tornando realidade. Mas logo depois que o encontro acaba, ele é sequestrado e levado até a beira de um rio, onde está sendo espancado brutalmente. Wang nunca viu essas pessoas antes na vida, mas o líder deles, Sunjun, tem uma queda por Shen Yao, e ao descobrir que ela gosta de Wang, em vez de aceitar e seguir em frente, decide levá-lo até o rio e ameaça matá-lo. Wang reconhece Sunjun como o chefe de uma gangue notória e lembra que já tinha ouvido falar que ele costumava importunar Shen Yao, então entende o que está acontecendo, mas não tem como lutar contra tantos inimigos. Sunjun então faz uma videochamada para Shen Yao usando o celular de Wang e diz para ela olhar o estado lamentável em que seu crush está. Shen Yao fica horrorizada com o que Sunjun fez com Wang, e ele grita para que o deixem fora disso, pois não quer que ela se preocupe com ele. Mas Sunjun está decidido a fazer Shen Yao assistir à humilhação de Wang. Ele diz a Wang que ele é um fracassado total e que não tem o direito de namorar alguém tão perfeita quanto Shen Yao. Sunjun então ordena que Wang prometa nunca mais se envolver com ela. Caso contrário, ele o jogará no rio. Wang poderia se safar facilmente se fizesse essa promessa, mas ele jamais trairia Shen Yao dessa forma. Então, ele dá uma cabeçada no cara que o segura. Para o crédito de Wang, foi uma cabeçada impressionante, mas infelizmente foi tão forte que o sujeito soltou sem querer, e Wang acabou caindo no rio. Sunjun entra em pânico porque nunca teve a intenção real de matar Wang, só queria assustá-lo para que ele deixasse Shen Yao em paz. Ele começa a gritar, tentando ver se Wang está bem, mas não obtém resposta. Então Wang provavelmente morreu. Isso significa que Sunjun acabou de cometer assassinato, e ainda fez Shen Yao assistir tudo. Enquanto isso, debaixo d'água, Wang está se afogando, mas nem tenta se salvar, porque, se não pode proteger a garota que ama, não vê sentido em continuar vivendo. Enquanto sua vida passa diante de seus olhos, Wang tem uma visão de sua infância. Ele havia fugido de uma briga, e, segundo os padrões do ensino fundamental, isso arruinou completamente sua popularidade. Para piorar, ouviu duas garotas comentando que ele era um chorão. Horas se passaram, a escola esvaziou, e Wang ficou sozinho, deprimido. Eventualmente, Shen Yao sai pelo portão, mas para quando vê sentado ali. Ela pergunta o que aconteceu. Como Wang fica em silêncio, Shen Yao acha que ele esqueceu o guarda-chuva e oferece dividir o dela para irem juntos para casa. Wang recusa e diz que pode ir sozinho, mas Shen Yao lembra que ainda está chovendo e ele vai acabar ensopado. Ele admite que ela tem razão, mas diz que vai esperar a chuva passar. Shen Yao acha isso engraçado, mas então percebe um corte no braço dele e pede para ver. Wang inicialmente se recusa, mas ela insiste que só quer ajudá-lo. Por fim, ele cede, e Shen Yao coloca um curativo no machucado, depois assopra um beijo para ajudar na cicatrização. Naquele momento, Wang já tinha imaginado os próximos 50 anos da sua vida ao lado de Shen Yao. Ele agradece pela ajuda, e daquele dia em diante, os dois se tornaram praticamente inseparáveis. De volta ao presente, Wang acorda debaixo d'água e percebe uma luz vinda do fundo do rio. Ele já afundou demais para voltar à superfície, então decide ir até a luz antes de morrer. Ao chegar ao fundo, encontra um pequeno cubo brilhante. Ele o pega, e antes mesmo de entender o que está acontecendo, o cubo se ativa e entra em seu corpo. De repente, Wang sente uma dor imensa por todo o corpo, e poucos instantes depois, é teleportado para fora da água, atravessando um tipo de buraco de minhoca até parar dentro de um cubo. Quando acorda, Wang entra em pânico, ele estava se afogando segundos atrás. Fica aliviado por estar vivo, mas não faz ideia de onde está ou como chegou ali.
Nesse momento, um sistema aparece diante dele e anuncia que o Wang agora tem o poder de traçar um raio de 15 metros ao seu redor, dentro do qual pode se teletransportar instantaneamente para qualquer lugar. Isso não faz nenhum sentido para o Wang, já que ele não acredita que teletransporte seja real. Mas no momento seguinte, ele é teletransportado contra a vontade. Ele aparece no céu, acima do canal, e começa a surtar de novo porque está muito alto e acha que pode cair até a morte. Mas na verdade ele está flutuando, então está seguro. Depois que se acalma, olha para o chão e percebe que Sun Jun está procurando desesperadamente por ele na água, achando que pode ter matado Wong. Wong até acha engraçado, mas alguns segundos depois, é teletransportado para outro lugar. Sun Jun tem a sensação de que alguém o observava do céu, então pergunta aos subordinados se ouviram algo, mas eles acham que ele está alucinando. Ele os manda continuar procurando Wong. Enquanto isso, Wong foi teletransportado para uma sala de aula vazia em sua escola. Agora ele tem certeza de que realmente pode se teletransportar, mas não entende como ganhou esse poder de repente. O sistema então fala e diz que Wong ativou sua habilidade de teletransporte continuamente. Wong começa a surtar e se preocupa por estar enlouquecendo ao ouvir vozes em sua cabeça, mas o sistema o corrige, dizendo que está em seu corpo, não em sua cabeça. Isso não é nada reconfortante, então Wong manda o sistema sair de seu corpo, mas é ignorado. O sistema avisa que alguém está se aproximando. Um funcionário está vindo em direção à sala porque ouviu um barulho estranho vindo de lá, mas ao abrir a porta só vê uma sala vazia com uma poça d'água no chão. Wong voltou para casa e decidiu tomar um banho para relaxar. Quando termina, pega seu celular, que milagrosamente ainda funciona mesmo depois de ter ido parar no fundo do rio com ele. A primeira coisa que faz é ligar para Shen Yao para avisar que está vivo. Assim que ela atende, começa a perguntar freneticamente se ele está bem. Ele diz que está tudo certo, mas ela acha que Sun Jun passou dos limites e pergunta se não deveriam denunciá-lo à polícia. Na verdade, Shen Yao devia ter chamado a polícia na hora que viu Wong cair da ponte, mas Wong diz que não é necessário. Ele conseguiu escapar sem que Sun Jun o visse, então provavelmente ele ainda está procurando o corpo de Wong no rio e se preocupando com o tempo de cadeia que pode pegar. Muita coisa aconteceu naquele dia, então Wong diz para ela descansar e desliga. Ele então se deita na cama e começa a pensar sobre o que fazer com o sistema, já que ninguém acreditaria se ele contasse o que está acontecendo. De repente, o sistema aparece novamente e pergunta se Wong já se acalmou. Wong pergunta por que ele continua seguindo, mas o sistema lembra que agora faz parte de seu corpo, então ele não pode se livrar dele. O sistema então ativa o cubo, e Wong é sugado para dentro mais uma vez. O sistema explica que criou uma conexão com o corpo de Wong, o que significa que eles estão ligados para sempre. Isso faz de Wong o usuário do Sistema Universal do Cubo Heráldico e, por extensão, o mestre do sistema. Wong ainda não entende muito bem, então pergunta onde está. O sistema explica que aquele é um macroespaço dentro do cubo e, mesmo que o cubo tenha só 3 centímetros, ele tem muito mais espaço por dentro. Wong acredita no sistema e pergunta por que ele se deu ao trabalho de ajudar alguém como ele. O sistema responde que quer realizar seu sonho, se tornar o rei do mundo. Wong tenta praticar o teletransporte com o sistema, mas logo fica sem energia e quase cai de um prédio. O sistema diz que suas reservas de energia estão quase esgotadas, então vai limitar o teletransporte para uma vez por minuto. Wong decide fazer uma pausa nos treinos, porque seria péssimo ficar sem energia a 300 metros do chão. O sistema então sugere uma forma mais segura de treinar. Teoricamente, Wong deveria ser capaz de ver tudo dentro de um raio de 15 metros. Ele decide tentar, e com seu novo poder, consegue ver seu quarto, um casal na cama e uma vizinha tomando banho na banheira. Isso parece errado, então Wong para de usar o poder no prédio e tenta escanear o jardim. Mas fica assustado quando um gato faz contato visual com ele. Wong cai de joelhos e o sistema o avisa que, se continuar usando o teletransporte e os sentidos aumentados, vai ficar sem energia. Para um iniciante, Wong até controla bem os poderes, mas seu corpo não está acostumado a queimar tanta energia, então ele acaba desmaiando. Algumas horas depois, Wong acorda na cama e percebe que talvez tenha exagerado no treino da noite anterior. Ele decide que vai ser mais cuidadoso a partir de agora. O sistema o trouxe de volta para o quarto depois que ele desmaiou, pois precisa descansar bastante. Wong então percebe que não consegue mais ouvir a voz do sistema e pergunta o que está acontecendo. O sistema explica que manter o vínculo com o corpo dele consome energia, e que não pode deixar Wong morrer de exaustão, já que isso significaria seu próprio fim também. Isso faz sentido para Wong, mas ele ainda tem dificuldade de acreditar que tem superpoderes agora.
Ele tenta procurar informações sobre o cubo na internet, mas infelizmente não existe um indiano com tutorial para isso, então vai ter que descobrir tudo sozinho. Nesse momento, recebe uma mensagem de Yao perguntando se quer almoçar com ela no dia seguinte. Wang fica animado a princípio, mas logo se lembra do que Sun Jun fez e jura que o fará se arrepender, mas não agora, pois ainda fica sem energia rápido demais. Ele pergunta ao sistema se existe alguma forma de aumentar sua força, e o sistema responde que é uma função automática de upgrade integrada. Ao absorver uma gema de energia, Wang pode ficar mais forte. Ele fica empolgado e pergunta que tipo de gemas são necessárias para o aprimoramento. O sistema responde que ele pode usar pedras. Teoricamente, qualquer pedra aleatória pode conter energia dentro de si, mas ele teria mais sorte com pedras como a valiosa charismatita na prateleira ou o anel de diamante de sua mãe. Wang se pergunta se pode mesmo usar pedras tão caras no sistema, mas o sistema o tranquiliza, dizendo que essas nem têm energia suficiente de qualquer forma. No entanto, o sistema localizou uma gema do lado de fora que deveria conter energia suficiente para um bom upgrade. Wang pergunta onde está e o sistema responde que está no Jardim dos Fundos. Sem perder tempo, ele se teleporta com uma pá em mãos. Pergunta onde começar a cavar, mas o sistema o encoraja a tentar encontrar por conta própria, usando sua percepção espacial. Vale a pena tentar. Wang fecha os olhos e começa a escanear a área. Eventualmente, localiza algo perto de uma árvore, caminha até lá e começa a cavar. Ele acha difícil acreditar que aquela rocha realmente contenha poder, já que parece apenas uma pedrinha laranja comum, mas o sistema garante que ela pode ser usada para o upgrade. Wang pergunta o que fazer em seguida e o sistema diz para colocar a gema em seu cubo interno. Wang entra no espaço do cubo e encosta a pedra na parede, e poucos segundos depois, ela é absorvida. Ele se surpreende ao ver que funcionou de verdade e já começa a sentir o poder fluindo em seu corpo. O sistema explica que o poder da pedra aumentou sua força em 2 pontos e sua resistência em 1. Se ele continuar absorvendo pedras de energia, poderá melhorar muito sua capacidade de combate. Na manhã seguinte, o alarme de Wang toca. Ele sai da cama ainda sonolento, pois passou a noite toda caçando pedras de energia. De repente, se lembra de que precisa ir para a escola, então se apressa para se arrumar e corre para a aula. Poucos minutos depois de chegar, Yao começa a pedir explicações sobre tudo o que aconteceu na noite anterior, mas percebe que todos na sala estão olhando para ela, ainda lembrando de quando ela admitiu gostar de Wang. Eles começam a zombar dela por isso. Nesse momento, há uma comoção na porta porque Sun Jun acabou de aparecer. A primeira coisa que faz é mandar um de seus subordinados chutar um cara aleatório. É evidente que Sun Jun invadiu a escola atrás de Wang. Yao fica preocupada, mas Wang pede que ela se acalme e volte ao seu lugar. Sun Jun ouviu que Wang ainda está vivo, então caminha até a frente da sala e exige saber onde ele está. Assim que menciona o nome de Wang, todos olham para ele, um bando de fofoqueiros. Wang tenta ignorar, esperando que Sun Jun vá embora por conta própria, mas ele já o viu e começa a subir as escadas. Parece que Wang não vai escapar sem lutar. Com seus novos poderes, ele provavelmente pode enfrentá-lo, mas para garantir, pergunta ao sistema se tem uma boa chance de vencer. O sistema responde que será uma vitória fácil, já que o poder de combate médio das pessoas ali é 5, enquanto o de Wang é 22. De repente, Yao tenta convencer Sun Jun a desistir, porque não quer que Wang se machuque. Mas Sun Jun apenas se aproxima dela e começa a falar mal de Wang. Yao diz para ele ir embora, mas Wang se cansa da falta de respeito. Ele se levanta e pede desculpas a Yao por deixar que Sun Jun a importunasse por tanto tempo, mas agora diz que vai resolver a situação. Sun Jun se ofende com a ideia de Wang achar que pode enfrentá-lo, então o agarra pela gola e o ameaça de morte. No entanto, Wang segura seu braço e o aperta com tanta força que Sun Jun reavalia suas decisões por um momento. Wang o avisa que, se continuar incomodando ele e Yao, não terá escolha a não ser fazê-lo se arrepender. Sun Jun ainda tenta entender que tipo de esteroide Wang tomou para estar tão forte, mas nesse momento o professor entra na sala e manda ele e seus homens saírem, pois não fazem parte da turma. Sun Jun não quer que a polícia seja chamada, então decide ir embora, mas antes sussurra no ouvido de Wang para ir até a quadra de basquete do Mar do Norte à noite, se não quiser que Yao se machuque. Em seguida, ele sai, e Yao pergunta o que foi que ele disse. Wang responde que não era importante. Coincidentemente, diz que sua cabeça começou a doer de repente e talvez precise faltar à aula hoje. Enquanto isso, na quadra de basquete, Sun Jun ainda tenta entender como Wang ficou forte o suficiente para deixá-lo com hematomas no pulso, mas conclui que deve ter sido um acaso. Não tem como ele ter malhado tanto assim. Jura que vai fazer Wang pagar por tê-lo humilhado daquela forma. Pouco tempo depois, Wang chega à quadra exigindo saber onde Sun Jun está.
Ele o encontra sentado no topo das arquibancadas e Sunjun começa a rir, dizendo que Wang não pode mais escapar e não tem chance de ganhar a luta, já que nunca planejou um combate 1 contra 1. Ele vai atacar Wang com toda a sua gangue. O sistema avisa Wang que a situação pode estar feia, pois há 13 inimigos ali. Mesmo assim, Wang ainda confia em seus poderes e pergunta ao sistema quais são suas chances de vitória. Para seu horror, o sistema responde que ele tem apenas 20% de chance de ganhar. Wang de repente não se sente tão confiante, e Sunjun percebe isso, começando a zombar ainda mais. Ele reúne todos os seus homens, que se posicionam diante de Wang, mas antes de começar a surra, diz que vai dar uma última chance para Wang se desculpar e implorar por misericórdia. No entanto, Wang começa a insultar Sunjun e sua gangue da cidade do norte. Por estar com medo de enfrentá-lo cara a cara, Wang tenta provocar Sunjun para que ele lute sozinho, assim aumentando suas chances de vitória. Sunjun percebe isso, mas não consegue ignorar o insulto e se prepara para atacar Wang. No entanto, antes que ele possa fazer algo, um de seus subordinados se adianta e diz que lutará contra Wang no lugar dele. Esse é Kang, o lutador mais forte da gangue de Sunjun, e todos têm certeza de que Wang não tem chance contra ele. Até o próprio Wang fica inseguro e pede ao sistema que analise o poder de combate de Kang. Para sua surpresa, é apenas 10, então, em teoria, ele não deveria ser difícil de derrotar. Kang pega uma bola de basquete e se prepara para arremessá-la contra Wang, mas o sistema o alerta e ele consegue desviar a tempo. Kang tenta acertar um soco, mas Wang desvia e se defende como um verdadeiro lutador profissional. Enquanto isso, na sala de aula, Yao está preocupada com Wang, pois ele estava agindo de forma suspeita mais cedo e agora não atende o telefone. Decidida a fazer algo, ela sai para procurá-lo. De volta à academia, Kang ainda não conseguiu acertar um único golpe em Wang e está começando a se cansar. Wang só precisa aplicar o golpe final agora. Kang investe contra Wang novamente, mas ele é muito rápido e consegue agarrar a perna de Kang. A partir daí, é fim de jogo. Wang o atinge com um soco elétrico e o lança contra a parede. Os outros membros da gangue não acreditam que Kang tenha sido derrotado por um ninguém como Wang, e perguntam a Sunjun o que fazer. Sunjun apenas ri e grita que, mesmo que Wang tenha vencido Kang, ainda são muitos contra ele, então não há como ele ganhar. Wang pergunta ao sistema se suas chances de vitória aumentaram, e com Kang fora de combate, há um oponente a menos, mas suas chances ainda são de apenas 30%. Sem outra escolha, Wang se posiciona para lutar contra todos ao mesmo tempo. Ele começa a desviar dos ataques, mas não consegue acompanhar todos, e acaba levando um chute por trás. Sentindo-se ofendido, ele se vira e acerta um chute tão poderoso que apaga a linhagem futura do agressor, jogando na frente de Sunjun. Preocupado, Sunjun ordena que todos cerquem Wang imediatamente. Sem deixar-se encurralar, Wang salta para as arquibancadas, criando distância. Ele então desce e derruba um adversário com uma rasteira, mas acaba sendo agarrado por trás. Wang tenta se livrar, mas acaba levando um chute no estômago e vai ao chão. A dor é grande, mas ele se levanta, determinado a não ser pego de surpresa novamente. No início, ele é sobrecarregado pelos ataques em grupo, mas agora consegue prever os ataques furtivos. Ele desvia e agarra a perna de quem o chutou antes, girando o inimigo e arremessando-o diretamente no rosto de Sunjun. Neste momento, Sunjun começa a perceber o quão assustadora é a força de Wang. Wang se aproxima de Sunjun, mas o sistema o alerta de que sua energia está quase esgotada. Ele não teria chance contra Sunjun nesse estado, mas mesmo sendo um blefe, Wang quer assustá-lo o suficiente para que nunca mais cause problemas para Yao. De repente, o chefe da gangue da cidade sul aparece, apenas para zombar de Sunjun e da gangue da cidade norte por perderem uma luta para um único cara. Ele diz que se Sunjun não consegue derrotar uma pessoa, não tem direito de se chamar de chefe da gangue do norte e deveria desistir. Wang o interrompe no meio da frase. Ele percebe que há uma rivalidade entre as gangues do norte e do sul, mas isso não tem nada a ver com ele, então não quer se envolver. No entanto, mesmo sem conhecer o Wang e sem saber por que ele estava lutando contra Sunjun, o chefe do sul ordena que seus subordinados espanquem o Wang, só para provar um ponto. O sistema avisa Wang que, com seus níveis de energia atuais, ele não tem chance em uma luta direta, então precisa fugir para salvar sua vida. Wang pede ao sistema para teleportá-lo, mas como está com pouca energia, precisa esperar o tempo de recarga. Ele continua correndo até chegar ao lado da escada. Assim que o tempo termina, ele se teleporta e, como primeira ação, apaga todas as luzes do ginásio. Enquanto todos tropeçam no escuro, Wang se teleporta atrás deles. Após encarar o chefe do sul nos olhos, ele o derruba com força no chão e começa a derrotar cada um dos membros da gangue do sul.
Quando as luzes se acendem, Wong é o único ainda de pé. Sunjun agora está ainda mais aterrorizado. De repente, eles ouvem alguém gritando do lado de fora do ginásio, e Yao chamou a polícia, preocupada com Wong. Os policiais tentam arrombar as portas, e Yao implora para que se apressarem, pois seu amigo pode estar em perigo. Wong não conseguirá sair sem ser visto e não quer se meter em problemas por ter lutado, então precisa agir rápido. Ele olha para Sunjun e se teleporta bem na frente dele. Assustado, Sunjun se ajoelha e começa a implorar por perdão. Isso dá a Wong uma ideia, ele diz que o perdoará, mas com uma condição. Quando os policiais finalmente arrombam a porta, vem Sunjun segurando Wong pela gola e fingindo dar um soco nele. Com isso, Sunjun e o chefe da gangue do sul acabam punidos por iniciarem uma briga em grupo no ginásio, enquanto Wong sai completamente ileso, tendo convencido os policiais de que era apenas um espectador inocente pego no fogo cruzado. Ele também faz Sunjun prometer que nunca mais incomodará Yao. Problema resolvido, mas a luta fez Wong perceber os limites de seu poder, então ele decide que precisa ficar mais forte o quanto antes. E, para isso, precisa encontrar mais gemas de poder. Wang entra em uma joalheria procurando por pedras preciosas, mas logo percebe que está quebrado demais para comprar qualquer coisa. Ele também não quer roubá-las. Por um momento, cogita encontrar uma Sugar Mummy para bancar os gastos, mas decide que não vale a pena. Então, Wang resolve procurar pedras de energia na natureza. Ele se equipa com vários itens e parte para a cadeia de montanhas mais próxima em busca dessas pedras. De fato, encontra algumas. Uma está sob uma pedra gigante, outra no fundo de um lago e uma terceira a 15 metros de profundidade no subsolo. Não há como ele conseguir pegá-las sozinho. Nesse momento, o sistema alerta Wang sobre uma caverna subterrânea rica em energia das pedras de poder. Curioso, ele tenta se teletransportar para dentro da caverna, mas não consegue, mesmo estando dentro do alcance. O sistema explica que se a área estiver completamente selada, o teletransporte é impossível, ele precisaria de ao menos uma fenda de 1 centímetro para conseguir entrar. Como Wang não tem força para cavar até lá, ele pensa em outra alternativa, se ele encontrar uma fenda próxima, talvez possa acessar a caverna por ali. Ele então decide investigar o lago, imaginando que a água deve ter corroído parte do solo. Depois de escanear o local, encontra uma pequena abertura e consegue se teletransportar para dentro da caverna. Porém, ao chegar lá, escorrega no chão liso e cai. Ele pega sua lanterna e começa a explorar, mas tudo o que encontra é um sapo aleatório. De repente, o sistema informa que detectou pedras de poder bem à sua frente, só que tudo que Wang vê é uma parede. Frustrado com todo o esforço que teve para chegar ali sem resultado, ele está prestes a desistir, até que sente uma brisa no rosto. Se há vento, deve haver uma abertura. Ele rapidamente encontra uma fenda e se teletransporta novamente. Dessa vez, ele aparece em uma nova seção da caverna. Dá alguns passos, mas quase cai de um penhasco por não estar prestando atenção. Consegue se salvar, mas sua lanterna cai e se perde. Decide então descansar um pouco e tentar localizar as pedras antes de seguir. No entanto, Wang não está sozinho. Ele avista as pedras agrupadas do outro lado da caverna, mas elas estão fora do alcance do seu teletransporte. Enquanto tenta descobrir como alcançá-las, uma enorme cobra se aproxima por trás. Antes que ela consiga atacá-lo, Wang se teletransporta de pedra em pedra, fugindo no último segundo. Ainda sem perceber a presença da cobra, ele decide caminhar enquanto espera o tempo de recarga do teletransporte. Eventualmente, ele chega perto o suficiente para o sistema identificar 12 pedras de poder, o que o deixa animado. O problema é que as plataformas ao redor das pedras são extremamente estreitas. Sem saber que a cobra ainda está atrás dele, Wang hesita em se teletransportar, com medo de cair. Mas como não há outra maneira, ele se teletransporta no último instante, escapando da mordida da cobra, e se agarra desesperadamente a uma rocha. Agora perto o bastante das pedras, ele amarra uma corda em si mesmo por segurança e começa a minerá-las. Após extrair a primeira pedra, Wang fica incrivelmente feliz, mas quando tenta pegar a segunda pedra, sua mão escorrega e ele acaba deixando a pedra cair até o fundo da caverna. Não pode perder essa pedra, então tenta usar sua percepção espacial para localizá-la, mas, para seu horror, ele sente algo gigantesco muito perto dele. A cobra tenta mordê-lo, e Wang escorrega, caindo da borda do pilar, fazendo com que a cobra o siga. Felizmente, a corda que Wang amarrar em sua cintura o impede de cair completamente, fazendo com que a cobra erre o alvo e caia na água. No entanto, momentos depois, a corda se rompe, e Wang acaba caindo na água também. Agora, ele corre o risco de se afogar, mas a cobra ainda está tentando comê-lo. Wang pega sua pá e tenta afastar a cobra, mas a pá não faz nada.
A cobra o captura e começa a apertá-lo, sufocando. Wang pede ao sistema para teletransportá-lo para a dimensão Qi, mas o sistema responde que não pode fazer isso enquanto a cobra ainda o segura. Como último recurso, Wang enfia a pá na cobra, forçando-a a soltá-lo. A cobra o solta, mas Wang já está desmaiado por falta de ar. O sistema então o teletransporta automaticamente para a dimensão Qi. Quando Wang recobra a consciência, ele diz ao sistema que vai fundir todas as pedras que acabou de coletar. O sistema confirma que isso é uma opção, mas informa a Wang que há uma forma melhor de fazer isso. Atualmente, Wang tem 11 pedras de poder elementares, mas elas podem ser sintetizadas em uma pedra de poder avançada, o que ele considera muito mais poder. Wang, obviamente, deseja pedra de poder avançada, mas o sistema avisa que levará 4 dias para sintetizar as pedras em uma de poder avançado. Porém, eles não têm esse tempo, então o sistema sugere que Wang sintetize 9 das pedras e use 2 delas imediatamente para poder lutar contra a cobra. Depois de absorver as 2 pedras elementares, Wang se teletransporta de volta para fora da dimensão Qi, e a cobra imediatamente o ataca novamente. Dessa vez, Wang bloqueia facilmente o ataque da cobra e a mata instantaneamente. Wang fica desapontado por a luta ter sido tão fácil, já que esperava mais desafio, mas fica grato pela vitória sem complicações. Ele entra na água para dar uma olhada no cadáver da cobra, mas, para sua surpresa, encontra mais uma pedra de poder lá dentro, e essa parece especialmente bonita. Wang então tem uma boa ideia sobre o que fazer com ela. Enquanto isso, Sun Jun e Yuan se encontram em um clube, e Yuan parece determinado a se vingar de Wang. Wang quer acertar as contas com ele, mas Sun Jun acha que não vale a pena, já que mesmo unindo a força de suas gangues, eles não conseguiriam derrotá-lo. Wang ainda acabaria com todos eles. Mas Yuan tem um plano. Ele conta a Sun Jun que Lu está de volta à cidade, e assim que Sun Jun ouve esse nome, ele entra em pânico. Ele grita com Yuan, dizendo que seria uma sentença de morte até considerar pedir ajuda a Lu, mas Yuan não é burro a ponto de tentar isso diretamente. No entanto, ele é burro o suficiente para acreditar que pode manipular Lu para se livrar de Wang por eles. Yuan lembra a Sun Jun que o motivo de Lu ter saído da cidade 2 anos atrás foi por ter brigado com alguém mais forte que ele, um homem chamado Shikutsin. Sun Jun não sabe muito sobre Shiku, mas lembra que ele tinha alguma ligação com Shen Yao. Shen Yao estava estudando na biblioteca quando seu telefone tocou. Assim que atendeu, um homem do outro lado da linha alertou que alguém estava vindo atrás dela. De repente, Shen Yao é cercada por 4 homens de terno que definitivamente não estão ali para entregar doces. Ela se levanta e corre para a porta, mas um agente bloqueia o caminho, então ela é forçada a correr pelo corredor. Ela encontra um armário, entra e tranca a porta, tentando escapar, mas agora está encurralada. Os agentes começam a tentar arrombar a porta, e Shen Yao está apavorada. Mas, quando tudo parece perdido, o homem que ligou para ela pede que ela olhe para trás. Atrás dela, uma massa de energia amarela flutua, e uma mão se estende para agarrá-la. Shen Yao fecha os olhos, esperando pelo pior. Quando os agentes arrombam a porta, Shen Yao já desapareceu. Ela foi levada por Shiku, que também foi quem a avisou. Ele agora tenta levá-la para bem longe dos agentes, usando todos os movimentos de Parker possíveis. Porém, os agentes têm uma arma secreta contra os poderes de Shiku, uma arma de fogo. Ele é atingido no ar, e embora esteja quase ileso, agora não consegue mais fugir facilmente. Então, ele coloca Shen Yao no chão e cria uma barreira para protegê-la enquanto se prepara para lutar. Ele salta de um penhasco e, ao aterrissar, acerta um dos agentes com um soco tão forte que provavelmente fez o cara sentir o gosto do som. Outro agente corre para atacá-lo, mas Shiku joga longe, ao mesmo tempo em que enfrenta mais 2. Eventualmente, um dos agentes consegue agarrar Shiku e o leva para o ar. Após uma breve briga, os agentes o arremessam contra um prédio, mas quando a poeira baixa, os 3 agentes aliados estão desacordados, e Shiku está perfeitamente bem, embora provavelmente umas 10 pessoas inocentes tenham morrido naquele prédio. Um agente ainda está de pé, então Shiku flutua para fora dos escombros e tira o casaco, indicando que agora a luta vai ficar séria. O agente, impaciente, decide apelar e levanta um segundo prédio para usar como projétil. As pessoas naquele prédio provavelmente estão se arrependendo de não terem ligado dizendo que estavam doentes naquele dia. O agente lança o prédio contra Shiku, mas ele o segura com seus poderes, desmonta a estrutura e arremessa os blocos de volta. O agente tenta se defender, mas Shiku comprime os blocos até que ocorra uma explosão massiva, que os envia para uma versão espelhada do mundo. Shiku fica frustrado com isso, pois agora terá mais dor de cabeça, e ainda precisa lidar com o agente. Este puxa sua arma e a aponta para Shiku, o que é um tanto ridículo, considerando que ele acabou de segurar um prédio.
Mas de qualquer forma, a arma não funciona nessa dimensão. Além disso, Chico está sem tempo. A energia amarela começa a envolvê-lo, empurrando o agente para trás e jogando na água. O tempo então começa a voltar, e Chico espera que tudo possa acontecer de forma diferente no próximo ciclo. Eventualmente, tudo volta ao normal, e Shen Yao acorda em sua mesa na biblioteca. Ela não se lembra de nada do que aconteceu. Ao seu lado está um Wang mais jovem, pedindo ajuda com a lição de matemática. Já no presente, Wang continua explicando o seu plano. Luo tem uma rivalidade séria com Chiku, então, se jogarem suas cartas corretamente, poderão forçar Wang a lutar contra Luo usando Yao como isca. No dia seguinte, Wang tem um encontro marcado com Yao, mas ela se atrasa. Quando ele tenta ligar, ela não atende. Isso o incomoda, pois Yao nunca ignora suas ligações, mas ele pensa que talvez ela esteja ocupada, então decide esperar mais um pouco. No entanto, ele ouve alguém falando sobre um incidente no complexo de apartamentos onde Yao mora. Wang sente algo errado e corre até o local, onde encontra várias viaturas da polícia e a mãe de Yao chorando. Yao foi sequestrada. A polícia afirma que vai investigar, mas Wang não pretende esperar por isso. Ele quer descobrir quem está por trás do sequestro. Nesse momento, Wang vê Sun Jun andando pela multidão e logo percebe que ele deve estar envolvido. Pouco tempo depois, Wang encurrala Sun Jun em um beco escuro e exige uma explicação. Sun Jun, a princípio, tenta se fazer de desentendido que não sabe de nada, mas então Wang dá um soco na parede e avisa Sun Jun que o mesmo vai acontecer com a cabeça dele se não começar a falar logo. Sun Jun imediatamente começa a dedurar tudo e conta a Wang todo o plano que Wan elaborou. Enquanto isso, Wan se arrepende amargamente de ter tido a brilhante ideia de seguir com esse plano estúpido. Luo já percebeu que Wan estava tentando usá-lo e detesta ser manipulado, mas ele também odeia Chiku. Então, se o plano de Wan vai atrair Chiku, ele está disposto a colaborar, mas isso não significa que ele tenha perdoado Wan. Por isso, Luo está basicamente usando a boca de Wan como bola de golfe. Sheno está amarrada num canto da sala, apavorada depois de ver o que Luo fez com Wan, e tenta evitar contato visual. Mas então ele vai direto até ela e diz que vai fazer algumas perguntas e que é melhor ela não mentir, porque ele não teria problemas em reorganizar o rosto dela como fez com Wan. Ele pergunta qual a relação dela com Chiku, mas Yao honestamente nunca ouviu falar desse cara antes. Luo não acredita, já que eles têm registros de Chiku arriscando a vida contra homens extraordinários só para salvá-la, então não é possível que ela não saiba quem ele é. É possível que Chiku tenha salvo ela sem revelar sua identidade, então talvez ela realmente não saiba quem ele é. Mas uma coisa é certa, Chiku sabe muito bem quem Yao é e claramente se importa com ela, então é estranho que ele ainda não tenha aparecido para salvá-la, mesmo depois do sequestro. Mesmo que Chiku apareça, o mordomo não tem certeza se Luo conseguiria vencê-lo com as forças atuais. Luo acha essa dúvida absurda, já que gastou uma fortuna contratando vários lutadores profissionais para sua vingança. Ainda assim, ninguém sabe o quão forte Chiku realmente é, então o mordomo acha que não seria sábio machucar Yao até terem um plano claro contra ele. Luo entende o raciocínio e decide deixá-lo em paz por enquanto, saindo da sala. Enquanto isso, Sun Jun termina de explicar como Wan convenceu Luo a sequestrar Yao por causa de sua ligação com Chiku. Wang não entende nada disso e pergunta quem é esse tal de Chiku e por que Luo acredita que pode atraí-lo usando Yao. Sun Jun lembra Wang do incidente de alguns anos atrás, quando Shen Yao quase foi sequestrada. A história pública é que um bom samaritano a salvou, mas na verdade foi Chiku. Desde então, muita gente tentou encontrá-lo, mas ninguém conseguiu, pois ele nunca deixa rastros, exceto uma vez, quando apareceu e quebrou 2 dedos de Luo. Desde esse dia, Luo está obcecado em encontrar Chiku para se vingar. Wan decidiu usar isso a seu favor e deu informações a Luo para que ele sequestrasse Yao. Para deixar claro, Sun Jun sempre foi contra esse plano e não teve nada a ver com ele. Wang já ouviu o suficiente e está pronto para salvar Yao. Como Sun Jun não esteve envolvido, Wang decide deixá-lo ir. Ele chega ao canteiro de obras onde Yao está presa, mas ao se aproximar, o sistema o alerta que há 7 artistas marciais poderosos ali. Wang percebe que a situação pode ser complicada e pergunta ao sistema se o processamento da gema avançada já foi concluído, mas ainda levará 30 minutos para ser sintetizada. Wang poderia esperar pelo aumento de poder, mas não sabe se Yao está segura, então não pode perder tempo. Ao se aproximar do prédio, Luo e sua equipe o veem. Embora Wang não seja Chiku, Luo acha que será divertido atormentá-lo e ordena que seus lutadores lidem com ele, mas só um por vez, já que atacá-lo em grupo não teria graça. Wang se aproxima do portão e está prestes a quebrar o cadeado, mas é impedido por um artista marcial chamado Pablo.
Ele avisa Wang que o cadeado é protegido por uma barreira sobrenatural e que, se ele tentar quebrá-lo à força, sofrerá um forte efeito rebote e pode morrer. Wang então pede que ele entregue a chave, mas Pablo se recusa, ele recebeu ordens para matar qualquer um que tente subir. Está oferecendo a Wang a chance de recuar e ir embora. No entanto, Wang não tem intenção de abandonar Yaoi. Se Pablo vai tentar impedi-lo, ele terá que enfrentá-lo. Segundo o sistema, Pablo tem um nível de poder 52, enquanto Wang ainda está no nível 50, o que o coloca em desvantagem. Pablo dá o primeiro soco, que teria sido fatal, mas Wang consegue desviar a tempo e acerta um chute no rosto dele. No entanto, não causa nenhum dano. Pablo é mais forte e resistente que Wang, então, mesmo que Wang seja um pouco mais rápido, ele não conseguiria causar danos sérios com os punhos. Mas Wang percebe que isso é uma briga de rua, então, quando Pablo parte para cima de novo, Wang teleporta um martelo próximo para sua mão e afunda o crânio dele com um golpe certeiro. Com Pablo tirando uma soneca possivelmente eterna, Wang pega a chave e sobe para o próximo andar. Enquanto corre pelas escadas, o sistema o avisa que o próximo oponente tem nível de poder 75, mas Wang não hesita e invade o cômodo. Assim que entra, percebe que todas as luzes estão apagadas, o ambiente está completamente escuro. O artista marcial deste andar, Lee, é um assassino que domina a técnica de apagar sua presença em locais escuros. Todos os pontos de status dele foram investidos em furtividade, o que significa que ele poderia se aproximar silenciosamente de Wang e matá-lo antes mesmo que ele percebesse o que está acontecendo, ou pelo menos seria assim, se Wang não tivesse consciência espacial. Wang sabe exatamente onde Lee está. Então, quando Lee tenta atacá-lo por trás, Wang saca um taco do inventário e acerta Lee direto nas partes baixas. Dois artistas marciais no andar de cima vinham observando Wang subir os andares e ficam surpresos com a facilidade com que ele os venceu. Mas o próximo oponente será Belvol, e um dos homens não acredita que Wang tenha chance. Ele prevê que Belvol o esmagará em apenas alguns segundos. Porém, se por algum milagre Wang conseguir derrotá-lo, ele terá que enfrentá-los, o que anima especialmente a garota. Wang finalmente chega ao andar seguinte, onde Belvol está parado de costas, esperando por ele. Ele se prepara para fazer um discurso sobre como é impressionante que Wang tenha chegado tão longe, mas Wang ignora a cena e tenta acertá-lo com um taco de imediato. No entanto, Belvol agarra o taco e arremessa Wang no chão com força. Esse único golpe tirou todo o ar dos pulmões de Wang, e ele percebe que, do jeito que está, não tem nenhuma chance contra Belvol. Felizmente, o sistema informa que a joia avançada está quase totalmente processada, então ele só precisa sobreviver por 1 minuto para receber o aumento de atributos. Só que isso vai ser muito mais difícil do que ele imaginava, porque Belvol começa a aplicar uma sequência de golpes em Wang, que não consegue fazer nada para se defender. Wang tenta chutar Belvol, mas se aproximar dele foi um erro. Belvol agarra sua perna, quebra seu braço e depois o soca com tanta força que o arremessa através de uma pilastra. Wang teria morrido nesse momento, mas exatamente 1 minuto se passa, e o sistema inicia a integração do poder da joia avançada. Isso cura o corpo de Wang e aumenta todos os seus atributos, deixando-o pronto para retomar a luta, mas agora, com a balança pendendo a seu favor. Wang se levanta, e Belvol se prepara para mais uma rodada de combate, mas com um único soco Wang o lança voando do outro lado da sala. Esse golpe faz Belvol questionar tudo pelo que trabalhou, pois não acredita que um guerreiro de nível C como ele possa perder para um garoto qualquer. Mas esse garoto qualquer continua o ataque e acerta Belvol com um flash negro, jogando direto através da parede. Lu, que vinha assistindo tudo pelas câmeras, fica furioso ao ver que os artistas marciais altamente treinados que ele contratou estão perdendo para um moleque que ele nunca nem ouviu falar. Talvez tivesse sido melhor fazer todos atacarem Wang ao mesmo tempo, afinal. Mas o mordomo tranquiliza, dizendo que os próximos 2 artistas marciais com certeza o derrotarão. Eles são da Aliança das 1000 Artes Marciais, e é seguro dizer que são profissionais de verdade. Os milhões de pedras são uma força a ser reconhecida. A garota, inclusive, é ainda mais assustadora do que o rapaz. Desde que chegou, ela usa um bracelete de restrição para limitar seus poderes, e se o remover, ninguém sabe o nível de destruição que ela poderia causar. Wang agora sobe a escadaria para alcançar o próximo andar, mas o sistema o alerta que sua frequência cardíaca está disparando e ele está sob intenso estresse psicológico. Wang está bem ciente disso, e o motivo do estresse é que ele consegue sentir a aura aterrorizante vinda das pessoas no andar seguinte. Ainda assim, não importa o que aconteça, ele precisa continuar, ele precisa salvar Yao. Wang sobe para o próximo andar e, assim que entra na sala, é confrontado por Stone e Ki. Ela está empolgada por Wang finalmente ter chegado e imediatamente pega um scanner de energia para verificar o quão forte ele é.
No entanto, para sua surpresa, o scanner indica que Wang possui uma frequência F de 0. Seja lá o que isso signifique, ele não é um super-humano, ao menos não pelos padrões de frequência EF. Enquanto isso, Stone analisa as filmagens das lutas anteriores de Wang e percebe que ele também não parece ser um cultivador, já que não possui energia interna. A única técnica de luta que ele parece dominar é o esquerda, direita, boa noite. Wang está lutando apenas com força física pura. Com isso, que acredita que ele deve ser um refinador corporal, e agora está ainda mais empolgada, pois derrotar um refinador corporal com certeza aumentará seu poder. Wang não tem a menor ideia do que está acontecendo, mas após que recuperar a compostura, ela se desculpa por ter sido tão rude e se apresenta adequadamente. Diz que seu nome é Kijilin, mas que ele pode chamá-la de querida, se quiser. Wang ainda não entende por que ela está tão animada para conhecê-lo, mas como ela se apresentou, ele faz o mesmo e aperta sua mão. No entanto, isso foi um erro, pois que agarra sua mão com força para que ele não possa escapar. E enquanto Wang estava distraído com os lábios dela, ela o acerta com um soco bem no rosto. Wang acredita em igualdade de direitos e também de socos, então revida com o percutem-que como vingança. Infelizmente, ela gosta desse tipo de coisa, então ser socada apenas a deixou mais animada. Wang quer distância desse nível de loucura, então puxa sua mão de volta e a chama de pervertida. Ela não nega as acusações, mas quer continuar se divertindo com Wang. Então ela avança sobre ele e começa a socá-lo repetidamente no abdômen. Wang tenta impedi-la puxando o cabelo dela, mas então ela solta um mais forte, papai, e o pega de surpresa, conseguindo chutá-lo para o outro lado da sala. Ela começa a se aproximar com um olhar malicioso, e Stone avisa Wang que ele não é páreo para aqui, que é melhor começar a rezar antes que ela o mate. Porém, que nem lhe dá tempo de responder antes de aplicar um chute lateral que o arremessa contra um pilar. Esse último golpe o deixa sem fôlego, mas quando ele olha para aqui, ela parece estar zombando dele, provocando-o para lutar de volta. Então ele se levanta e decide lutar com tudo que tem. Wang acerta que bem no rosto, e mesmo com sangue escorrendo do nariz, ela continua sorrindo, ela adora a dor. Ela o incentiva a continuar e, para motivá-lo, começa a atacar de novo. Wang não tem escolha a não ser desferir uma sequência de golpes nela, um combo de esquerda e direita repetidamente, e ela aproveita cada segundo disso. Que já costuma ser estranha, mas está agindo mais esquisita do que o normal, e isso começa a preocupar Stone. Quando Wang termina de socá-la, ela diz estar desapontada por isso ser tudo o que ele tem. Em seguida, ela o derruba com um chute giratório. Ela está prestes a ativar seus poderes, mas Stone a impede, dizendo que é muito perigoso fazer isso ali. No entanto, ela ignora o aviso, pois se consumir a energia de Wang, ficará muito mais forte, e ela precisa desse poder para garantir que ela e Stone possam ser livres juntos. Que salta e arranha o braço de Wang com suas garras, e ele não consegue se defender a tempo. Agora ele está sangrando. Ele recua para criar distância, mas logo perde a visão de que aproveita para se aproximar sorrateiramente. E continua com suas bizarrices. Ela agarra o braço de Wang e começa a lamber o sangue dele. Wang a afasta com um golpe, decidido a não deixar que ela o lamba novamente. Então ele puxa um bastão de seu inventário e, desesperado, tenta usá-lo para mantê-la afastada. Ela é forte demais para ele, então acaba sendo arremessado contra a parede. Que supera Wang tanto em velocidade quanto em força, então ele realmente precisa se concentrar se quiser sobreviver. Quando que investe contra ele novamente, Wang mal consegue desviar enquanto ela tenta cortar sua garganta, mas parece que ele teve sorte de escapar do último ataque. Quando tenta contra-atacar, ela desaparece e reaparece atrás dele. Ela então envolve braços e pernas em volta de Wang e dá uma enorme mordida no ombro dele. Quando ele finalmente consegue tirá-la de suas costas, que já tomou uma boa quantidade do sangue dele, e é a melhor coisa que ela já provou na vida. A energia que ela absorve do sangue de Wang é tão pura que ela imediatamente sobe de nível. Isso faz com que ela quase perca o controle. No entanto, Stone não pode permitir que isso aconteça, então, antes que ela ataque Wang de novo, ele atira uma agulha de paralisia nela. A agulha derruba Ki, e Wang está basicamente se borrando, porque com certeza teria morrido se Stone não tivesse parado Ki naquele momento. Stone não consegue acreditar que a energia de Wang foi pura o suficiente para fazer Ki perder o controle com apenas um gole, mas precisa agir rápido para garantir que ela se recupere. Ele realiza uma técnica de acupuntura que desfaz parcialmente a transformação bestial de Ki, estabilizando sua condição. Wang não sabe direito o que está acontecendo, mas tem certeza de que não tem chance contra Ki, e se Stone for parecido com ela, também será difícil sobreviver a uma luta contra ele. Porém, Stone parece distraído enquanto cuida de Ki, então Wang tenta aproveitar a oportunidade para pegar um tijolo e dar uma paulada na cabeça de Stone.
No entanto, Stone o vê tentando se esgueirar pela sala e usa seus poderes para lançar uma rajada de vento em Wang. Ele é arremessado pelo golpe e nem sequer viu de onde veio. Lutar contra Stone vai ser muito mais difícil do que ele pensava. Stone quer acabar logo com Wang para poder voltar a tratar Ki, então lança uma lâmina de vento contra Wang. Normalmente, ele não teria conseguido desviar, mas o sistema o avisou no último segundo, permitindo que Wang escapasse. Stone está prestes a lançar outro ataque, mas Ki começa a perder o controle novamente, então ele precisa ir ajudá-la. Ele não consegue lidar com Wang e tratar Ki ao mesmo tempo, então diz para Wang simplesmente ir salvar seu amigo. Wang pergunta se isso significa que Stone está desistindo, mas Stone é da Aliança dos Milhões, e os membros da Aliança dos Milhões não têm permissão para desistir. Ele diz que quer propor uma trégua, e Wang sabe que essa é a única chance que tem de sair vivo dali. Mas não há garantia de que Stone não vai atacá-lo assim que ele baixar a guarda, então precisa blefar um pouco. Ele diz a Stone que, se ele não admitir derrota, então significa que ainda precisam continuar lutando. E Stone sabe que com certeza conseguiria derrotar Wang, mas não pode se dar ao luxo de se afastar de Ki agora. Ele tira uma moeda do bolso e explica que aquilo é uma moeda do milhão, o maior símbolo de honra que um membro da Aliança dos Milhões pode ter. Ele faz um corte no dedo e deixa uma gota de sangue cair sobre a moeda. Com isso, ele jura um juramento de sangue. Ele promete que não vai mais atacar Wang se ele aceitar a trégua. E se Stone quebrar esse juramento por qualquer motivo, ele se transformará em pó imediatamente. Um juramento de sangue é algo muito sério, então Wang sabe que pode confiar na palavra de Stone, mas ainda assim, grava um vídeo como precaução. Só por diversão, Wang realmente está começando a irritar Stone, mas como ele já havia feito o juramento, não pode fazer nada. Ele apenas entrega a moeda para Wang e manda ele ir embora logo. Mas, antes de sair, Wang faz questão de jogar na cara de Stone o fato de ele ter sido forçado a aceitar uma trégua com alguém como ele. Em seguida, Wang vai embora. Então, Stone liga para uma de suas aliadas para informá-la do que aconteceu. Ele diz a Misha que está cancelando a missão de treinamento atual, o que a surpreende. Ela pergunta se algo ruim aconteceu, e Stone explica que Kui sofreu um pequeno acidente e está inconsciente no momento. Ele não pode explicar os detalhes por telefone, então pede para Misha se encontrar com ele o quanto antes. No entanto, de repente, a comunicação com Misha fica em silêncio. Stone começa a chamá-la para ver se ela está bem, mas Misha está inconsciente em um telhado, tendo sido atacada por Shiku. Enquanto isso, de volta ao canteiro de obras, Lu já havia parado de prestar atenção nas imagens de vigilância fazia um tempo, achando que não havia chance de Wong vencer Stone e Kui. Mas então, seu último assassino, Shu, se levanta e começa a caminhar em direção à escada. Lu pergunta o que ele está fazendo, e Shu explica que todos os outros assassinos foram derrotados, então ele vai se juntar à diversão. Ao ouvir isso, Lu começa a entrar em pânico, pois acredita que o único forte o bastante para passar por Stone e Kui seria Shiku. Ele pergunta ao mordomo se o que Shu disse é verdade, e o mordomo confirma que todos os assassinos foram derrotados. Mas o responsável por isso não foi Shiku, foi Wong. E tecnicamente, ele não derrotou Stone e Kui, apenas fez uma trégua com eles. Independentemente de como ele conseguiu isso, o mordomo diz a Lu que é arriscado demais continuar com o plano de atrair Shiku, então insta a evacuar o quanto antes. Mas Lu se recusa, pois acha que isso faria parecer um covarde. Ele se vira para Shu e pergunta se ele ainda pode ajudar a cumprir a missão, oferecendo até pagar o triplo do valor original. Shu, no entanto, se sente insultado por Lu achar que pode controlá-lo com dinheiro. Então, ele faz seu fantoche lançar um corte de energia em direção a Lu. O mordomo de Lu é rápido bastante para bloquear o ataque antes que ele seja decapitado, mas foi apenas um tiro de advertência. O mordomo então avisa Lu para não irritar Shu novamente, dizendo que não será capaz de salvá-lo da próxima vez. Enquanto isso, Wang continua sua busca por Yao, arrombando portas e subindo aos andares mais altos do prédio para encontrá-la. Ele se lembra de que o cubo havia detectado 7 inimigos no edifício, então apenas 2 deveriam restar agora. Ele está paranoico com a possibilidade de encontrá-los desprevenido, até mesmo o som de ratos correndo é o suficiente para deixá-lo em alerta. O cubo informa que um dos oponentes desapareceu de repente, restando apenas um. Nesse momento, Wang sente que está sendo observado. Ele se vira em choque e encontra Mushin e seu fantoche, Shan, observando de um ponto alto. O cubo diz a Wang que o nível de combate combinado dos dois é 7, algo difícil de acreditar, pois Mushin e seu fantoche exalam uma aura sombria. O cubo ainda o alerta que há um dispositivo extremamente avançado dentro do fantoche, mas além disso, não há nada de especial neles.
Mushin, no entanto, avisa Wang para não subestimá-lo apenas por parecer fraco. Ele libera seu poder e dá um chute giratório que lança Wang longe. Enquanto tenta processar o que acabou de acontecer, Wang vê Mushin se aproximar, transformando sua energia espiritual em um talismã. Ele afirma que os dois são completamente opostos. Wang confia apenas na força bruta, enquanto ele depende exclusivamente de suas técnicas. Enquanto Mushin se gaba de suas habilidades, Wang encontra garrafas de cerveja vazias por perto e as arremessa nele. Mushin corta as garrafas com um talismã, e Wang aproveita essa brecha para atacá-lo. No entanto, Mushin desvia do ataque e acerta outro chute. Wang continua atacando sem parar, mas Mushin é mais habilidoso e o repele com facilidade. Wang então chuta poeira nos olhos dele, cegando-o temporariamente, e o atinge com uma sequência rápida de golpes. Mesmo com os ataques intensos, Mushin sobrevive, e uma pequena garrafa reluzente cai de sua camisa. Wang não dá tempo para ele respirar. Mushin tenta fugir fazendo parkour pelo prédio, mas é inútil. Wang continua pressionando com socos e chutes, até quebrar a garrafinha de colírio que Mushin tentava usar. Após alguns segundos em desvantagem, Mushin retoma o controle da situação, cola um talismã no peito de Wang e o soca, lançando-o para longe. Agora é a vez dele atacar. Ele soca Wang através de uma parede e envia seu fantoche atrás dele. Wang se surpreende com a velocidade do fantoche, que se move como flash, disparando projéteis de energia espiritual como uma metralhadora. Wang leva alguns golpes, mas logo domina a situação, desviando e rebatendo os tiros. Ele avança direto no fantoche e o soca com toda a sua força. Porém, enquanto Wang estava totalmente focado no fantoche, Mushin já havia se posicionado atrás dele. Ele salta para aplicar um soco estilo Superman com toda a sua energia, mas Wang também está pronto para isso. Os dois trocam golpes, e quando a poeira baixa, Wang cospe sangue em um giro completo de 360 graus. Mushin ri, confiante de que venceu. Mas então percebe que Wang agarrou seu cabelo. Mushin entra em pânico e começa a gritar desesperadamente enquanto tenta se soltar. Mas agora é a vez de Wang agir como um pervertido, segurando-o com um sorriso estranho. Mushin tenta dar um tapa nele, mas acaba machucando apenas suas próprias mãos. Wang cospe em sua mão antes de desferir um tapa monumental nele. No entanto, sua confiança começa a desaparecer quando percebe que Mushin não era mais forte que um humano comum. Seu soco com força total deveria ter enviado o adversário direto para o outro mundo. Mesmo assim, Mushin ainda está vivo, mesmo com ferimentos sérios e um buraco careca na cabeça. Ele se levanta, enquanto um talismã ao redor de seu corpo se quebra. Wang fica chocado, e Mushin declara que não será derrotado por apenas um soco. Ele decide liberar todo o seu poder, seus cabelos ficam brancos e uma aura sombria emana de seu corpo. Wang nem tem tempo de processar o que está acontecendo antes de Mushin avançar em velocidade absurda e o atingir com uma sequência devastadora de golpes. Ele também coloca vários talismãs no corpo de Wang e quase o joga para fora do prédio, pegando seu fantoche e recomeçando os disparos de balas espirituais. Wang consegue desviar de todos os projéteis e agarra o fantoche, mas Mushin o prende com fios espirituais e o gira pelo ar, jogando-o contra a parede com força. Wang tenta se levantar para continuar lutando, mas Mushin ativa um talismã que torna sua mão tão pesada que ele não consegue nem levantá-la. Em seguida, lança outro talismã especial que explode em chamas. Convencido da vitória, Mushin observa as chamas cessarem, e então fica boquiaberto ao ver Wang bloqueando o ataque com uma pá. Decidido a acabar com isso, Mushin manda seu fantoche executar um ataque devastador, mas desta vez Wang está pronto. Ele concentra toda a sua energia no corpo e usa a habilidade de teletransporte no momento exato para atingir o fantoche com a pá, destruindo-o. Mushin não acredita no que vê, mas Wang então agarra o fio espiritual que controlava o fantoche. Mushin acha que pode vencer, já que Wang ainda está sob o efeito do talismã que aumenta o peso do corpo. Mas está completamente enganado. Wang puxa Mushin para perto e começa a usá-lo como se fosse uma bola de frescobol. Em seguida, acerta um golpe com força total, rompendo o fio espiritual entre eles e jogando Mushin com tanta força contra a parede que ele volta à forma normal e desmaia. Os talismãs da mão de Wang desaparecem quando a luta termina, e ele tenta cambalear até Yao, mas está à beira de perder a consciência. De repente, ele ouve um bip vindo do fantoche, e Mushin pula para fora do prédio flutuando com a ajuda de um talismã. Ele diz a Wang que, mesmo tendo vencido, isso não importa, pois ele vai morrer de qualquer jeito. Mushin ativa a bomba dentro do fantoche e grita para Wang morrer, mas absolutamente nada acontece, pois Wang havia colocado o fantoche na sala espacial. Em pânico, Mushin tenta detonar a bomba repetidamente, sem sucesso. É então que Wang pula do prédio montado em um carrinho de mão.
Ele salta na direção de Mushin para acabar com tudo, mas o inimigo reage lançando vários talismãs explosivos. Wang é lançado pelos ares pelas explosões e se agarra com dificuldade a um guindaste para não cair de vez. Enquanto isso, Mushin se prepara para seu próximo movimento. Talismãs para controlar os destroços em queda. Ele acerta Wang com eles e depois envia mais talismãs bomba para detoná-lo. Mas Wang usa a explosão para se impulsionar em direção a Mushin em alta velocidade. Mushin contra-ataca desativando o controle de Wang sobre as pedras e fazendo-as cair sobre ele, depois acerta Wang com outra rodada de explosões, causando danos sérios. Wang sente como se estivesse perdendo a consciência. Mas então ele sonha com Yao e ganha uma súbita explosão de energia. Ele transforma seus punhos em chamas numa arma e começa a espancar Mushin com força total enquanto os dois caem em direção ao chão. Eles atingem o solo com força suficiente para deixar uma cratera. Mas, felizmente, o cubo puxa Wang para dentro da sala espacial, salvando-o da colisão fatal. Ele é então imediatamente ejetado da sala, queimado e sangrando. Ele continua murmurando o nome de Yao enquanto dorme, até que uma chuva inesperada o desperta. Imediatamente, ele começa a procurar por Yao, mas antes dela, encontra uma pilha de roupas murchas no chão. Mushin desapareceu completamente. Wang não se importa com ele e volta ao prédio para encontrar Yao. Ele encontra primeiro o pequeno criminoso Wan, que envolveu Lao na confusão, chorando e gemendo em um canto. Wang, furioso, pergunta sobre Yao, e Wan aponta para um quarto próximo, tentando salvar a própria vida. Wang fica aliviado ao ver que Yao não está ferida. Mas, ao desamarrá-la, ela conta que há uma bomba embaixo da cadeira que explodirá se ela se levantar. Ela diz para ele se salvar primeiro, mas Wang responde que sobreviveu a bombas maiores naquele dia. Ele retira a bomba debaixo da cadeira, mas, de repente, Lao tranca a porta com os dois dentro. Ele diz que Mushin encantou o quarto para que ninguém pudesse se teletransportar e enquanto espera que Wang e Yao sejam explodidos. Wang recebe a confirmação do cubo de que não pode se teletransportar, mas o cubo também lhe diz a ordem exata em que deve cortar os fios da bomba para que ela não exploda imediatamente. Wang corta os fios e então joga a bomba na sala espacial, achando que agora estarão seguros. Yao o abraça com lágrimas nos olhos e Wang garante que ela está segura. No entanto, quando a contagem regressiva da bomba chega a zero dentro da sala espacial, Wang de repente fica em branco, incapaz de mover o corpo. Yao entra em pânico ao tentar obter uma resposta dele, mas Wang demora a perceber que a bomba também detonou a poderosa pedra preciosa dentro do fantoche, o que criou um buraco na sala espacial. Ele está gravemente ferido agora. Mas Lao está frustrado porque a bomba não funcionou como esperava. Ele decide resolver com as próprias mãos e entra na sala para atirar em Yao. Mas antes que ele possa matá-la, seu mordomo o interrompe, dizendo que o cara chamado JYN chegou, e que eles devem fugir. Lao e seu mordomo fogem enquanto JYN pousa no telhado, usando seus poderes para atravessar o concreto como se fosse ar. Enquanto isso, a inconsciente Yao cai sobre Wang, que se levanta, se perguntando se há tempo suficiente para levá-la a um hospital. De repente, JYN entra na sala e diz que hospitais não podem salvá-la, mas ele pode. Ele teleporta Yao para longe de Wang e depois sai caminhando do prédio. Wang pede para que ele pare, lembrando que prometeu proteger Yao, mas JYN diz que ele nem consegue proteger a si mesmo agora. Ele então pula pela janela, e quando Wang tropeça até a janela gritando o nome de Yao, ele vê um vislumbre da expansão de domínio de JYN. JYN diz a ele que Wang não sabe absolutamente nada sobre Yao ou o mundo dos super-humanos, mas ele sabe, e vai terminar o que começou. Wang fica completamente devastado após perder Yao. Ele vai observar os pais dela de manhã à distância segura. Ele amaldiçoa sua própria fraqueza por não ter conseguido salvá-la, e agora não tem ideia de onde começar a procurá-la. Enquanto se afoga em autodepreciação e incerteza, um carro para trás dele e uma mulher sai chamando seu nome. Ela pede para Wang ir com ela, e quando ele não responde, ela diz que sabe onde está Lao. Wang imediatamente se vira, perguntando onde está aquele desgraçado, e a mulher responde que ele precisa ir com ela se quiser conversar. Ela o leva a um café próximo e começa a tomar um café enquanto Wang a encara friamente. Ele pergunta onde está Lao, e a mulher diz que tem algumas perguntas para ele antes de responder. Ela pergunta como ele acha que super-humanos, cultivadores e outras pessoas além do domínio humano conseguem se esconder da sociedade. Wang responde que devem ser bons em se disfarçar, mas a mulher zomba da resposta ingênua, dizendo que há pessoas dedicadas a cuidar da bagunça que os super-humanos fazem. Wang não demonstra interesse, mas a mulher diz que ele deveria pelo menos fingir se importar, pois foi ela quem o protegeu até agora ou ele nem estaria vivo.
Wang apenas toma um gole de seu café e então sorri, perguntando se os 3 homens atrás da mesa deles, prontos para atirar a qualquer momento, também fazem parte dos serviços de proteção dela. Os 3 homens se surpreendem ao perceber que foram descobertos, e até a mulher se choca. Ela tenta pegar sua arma ao mesmo tempo que seus 3 subordinados também se preparam para apontar suas armas para Wang. No entanto, ele permanece calmo e diz que, se não começarem uma briga, podem continuar a conversa pacificamente. A mulher leva suas palavras a sério e ordena que seus subordinados recuem, enquanto Wang usa seu super sentido para ler o nome e o cargo dela no cartão. Ele descobre que a mulher se chama Mu e trabalha como líder da força-tarefa do Departamento de Gestão de Super-Humanos. Wang diz acreditar que ela o protegeu nas sombras, mas quer saber qual é o propósito disso. Mu responde com confiança que, já que está ajudando, ele deveria retribuir o favor de alguma forma. Wang pergunta se ela quer que ele se torne um mercenário para o departamento, assim como os subordinados dela, mas logo acrescenta que todos eles são tão fracos que estão abaixo do nível C, então ele não deveria ser colocado no mesmo grupo de perdedores como eles. Um dos homens diz a Mu que Wang é, no mínimo, um super-humano de nível B, o que já está além do salário deles, mas ela não se importa com isso. Ela diz a Wang que, se quiser informações sobre Lau, precisará cumprir 3 missões para ela. Wang responde que fará apenas uma missão e também quer informações sobre JYN. Mu aceita a condição sem negociar, deixando Wang surpreso. Enquanto Wang recebe os detalhes da missão, Mu lhe diz que levará apenas um dia e que há um pagamento decente pelos serviços prestados. No entanto, Wang pergunta como pode confiar nela, e Mu finge estar ofendida. Ela responde que acabaram de ter uma boa conversa, e isso deveria ser prova suficiente de que ela está do lado dele. Com isso, ela deixa o café, e Wang fica se perguntando se pode realmente confiar nela. Contudo, ele sabe que Mu é sua única pista para conseguir informações sobre Yao e planeja usá-la para entrar no departamento de gerenciamento de super-humanos e obter os dados que deseja. Enquanto isso, Mu está em seu carro, parada no semáforo, quando seu motorista pergunta por que ela fez um acordo com um homem perigoso como Wang, já que isso não é política da empresa. Mu responde que grandes lucros vêm com grandes riscos. Ela é ambiciosa demais para se contentar com o cargo atual e acredita que Wang é sua passagem para subir aos escalões mais altos do departamento. Ela acha que ele tem um grande potencial e que só precisam usá-lo para conseguir o que querem. No entanto, ela não sabe que Wang colocou seu cubo sobre o carro dela e está ouvindo tudo o que dizem. Ele nem se aborrece com o fato de Mu tentar manipulá-lo, pois acredita que ela é apenas uma gananciosa fácil de controlar. Enquanto isso, o motorista pergunta se ela realmente pretende contar a localização de Lau para Wang, e Mu responde que só dará informações falsas, pois acredita que ele é burro o suficiente para não perceber que foi enganado. Wang fica furioso ao ouvir isso e decide mostrar a Mu quem é o verdadeiro idiota. No dia seguinte, Wang vai até o local informado por Mu para sua avaliação antes de poder participar de qualquer missão. Ele encontra uma mansão luxuosa no meio da floresta, onde vários outros lutadores também chegaram para serem avaliados. Wang se pergunta qual é o propósito de tudo aquilo, quando um homem pega o microfone e inicia a avaliação. Ele anuncia que todos estão ali para serem selecionados como guarda-costas de um cliente importante. Declara que os guarda-costas precisam ser atentos, responsivos e fortes para cumprirem bem seus deveres. Por isso, eles serão testados com base nesses critérios. Ele abre uma porta que leva todos os participantes a um cassino interno. Cada um recebe 5 fichas e o anfitrião informa que estão livres para jogar qualquer jogo com essas fichas. Para se qualificarem para a próxima fase, precisam juntar 10 fichas, mas lutar ou roubar os outros é proibido. Os participantes decidem jogar cartas, achando que as máquinas estarão viciadas, mas acabam perdendo nos jogos de cartas também. Um sujeito começa a dar uma palestra para Wang do nada, mas ele não está interessado em conselhos não solicitados e vai procurar outro jogo. Encontra uma mulher jogando o clássico jogo de adivinhar em qual copo está a moeda e decide tentar, mas o homem de antes o segue até lá. Ele diz que é rude sair andando quando alguém tenta ser amigo. Mas Wang percebe que o homem estava apenas tentando enganá-lo. O sujeito se sente encurralado quando suas trapaças não funcionam, então desafia Wang para um jogo. Wang aceita com prazer e aposta todas as suas fichas, assim como o outro homem. O mestre do jogo coloca a moeda sob um dos copos e começa a embaralhá-los freneticamente. O trapaceiro aposta no copo da esquerda, mas Wang usa seu super sentido para perceber que a mulher está escondendo a moeda na mão direita. Ele a pressiona para mostrar as 2 mãos, e a mulher, habilidosa, tenta transferir rapidamente a moeda para a mão esquerda. Contudo, Wang insiste que ela revele ambas as mãos, e a mulher admite que ele estava certo desde o início, afirmando que ele venceu e dobrou suas fichas.
Os outros participantes, porém, não entendem como ele conseguiu. O trapaceiro acha que a mestre do jogo tinha 2 moedas e usou uma delas para simular que havia caído na mesa por um compartimento secreto. Ele começa a examinar a mesa em busca de alguma armadilha, mas a mulher diz que a mesa não tem truques e que ela só tinha uma moeda o tempo todo. Ela afirma que ele perdeu suas fichas. Enquanto Wang se afasta vitorioso com sua recompensa, o trapaceiro fica furioso. Após algumas horas e mais rodadas de testes, apenas 5 participantes são selecionados para a missão. E, como era de se esperar, Wang está entre eles. Depois que todos os seguranças se acomodam em seus assentos, o gerente os parabeniza por terem passado no teste e chama o cliente. O Sr. Paio, um sujeito gordo com dentes de coelho, entra na sala com confiança. Ele diz a todos que deveriam se sentir honrados por terem conquistado a chance de serem seus seguranças na festa daquela noite. Paio os instrui a fazerem bem o trabalho, pois se ficar impressionado com o desempenho deles, aumentará a recompensa. Em seguida, ordena ao gerente que cuide do resto e sai lentamente da sala. O gerente informa que Paio já transferiu antecipadamente 3 milhões de yuans para a conta bancária deles e que o restante do pagamento será feito após a missão ser concluída. Wang pula da cadeira ao ouvir isso e pede ao gerente para confirmar o valor novamente. O gerente repete, 3 milhões de yuans, e diz que o agente Mu já recebeu o dinheiro. Wang percebe que foi enganado de forma absurda, pois Mu disse que ele receberia apenas 50 mil yuans pelo trabalho. Wang xinga Mu por isso, mas o gerente o ignora completamente e diz a todos para se prepararem, pois a festa começa em cerca de 6 horas. Logo após isso, todos os seguranças são levados ao local do evento enquanto os assistentes compartilham informações com eles. A garota que dirige o carro de Wang diz que o objetivo principal do chefe é participar de um leilão que acontecerá na festa e que ele quer adquirir uma máscara antiga. Wang continua lendo o arquivo enquanto ela fala, até que algo chama sua atenção. Ele mostra à mulher uma imagem de um estranho cubo de cristal, e ela explica que se trata da essência de obsidiana, uma das principais atrações do leilão. Esse nome faz Wang se lembrar de quando estava perdendo a consciência durante uma explosão no passado e o cubo sussurrou obsidiana para ele. Ele tem certeza de que aquele cubo de cristal é a obsidiana mencionada. Agora, Wang está mais interessado no leilão do que nunca. De repente, sente uma dor aguda na cabeça, mas diz às assistentes que não é nada. Ele finge continuar lendo o arquivo, pensando que, mesmo tendo sido enganado por Mu, há muitas coisas que ele precisa desesperadamente conseguir nessa festa. O carro chega ao seu destino e Wang, junto aos outros seguranças, entra em uma enorme mansão. Lá dentro, encontram algumas pessoas ricas bebendo e conversando. Mas o local parece incrivelmente sombrio e escuro para uma festa. De repente, as luzes se acendem, e o anfitrião anuncia que é hora da diversão começar. Ele não perde tempo e inicia o primeiro evento, chamando-o de um joguinho divertido. Pressiona um botão e o chão se abre, revelando um crocodilo gigante lá embaixo. Alguns convidados entram em pânico, mas o anfitrião diz que não precisam se preocupar, pois sua segurança é prioridade. Ele se posiciona sobre a abertura e diz que o piso é a prova de balas, mesmo que o crocodilo consiga pular, não os alcançará. Os convidados ficam aliviados, mas um jovem arrogante critica o anfitrião por apressar as coisas e não começar com algo mais simples. O anfitrião responde que essa festa será mais animada que qualquer festa que Didi poderia dar, então não haverá moderação. Em seguida, explica as regras do jogo. Eles devem pegar um sino dourado pendurado no pescoço do crocodilo, usando apenas armas corpo a corpo. Ninguém pode sair da jaula até conseguir o sino. Wang entra em pânico ao ouvir isso e percebe que não está ali como segurança, mas sim como um gladiador para entreter aqueles ricaços. No entanto, o anfitrião oferece uma generosa recompensa, 1 tonelada de barras de ouro para quem vencer o primeiro jogo. Um dos presentes se anima com a recompensa e se voluntária. Armado apenas com uma lança e um escudo, ele caminha silenciosamente até o crocodilo e, no último momento, começa a gritar feito um louco e o ataca. O crocodilo reage instantaneamente, o morde e o devora vivo. Enquanto o homem grita de dor, os ricaços zombam dele por ser tão confiante sendo tão fraco. Mas Wang sabe que o homem não era fraco e sim que havia algo errado com o crocodilo. O anfitrião confirma isso, dizendo que aquele não é um crocodilo comum, mas uma criatura geneticamente modificada em laboratório. Ele se gaba da velocidade e força superiores do animal e aumenta a recompensa para estimular os demais participantes. Ninguém se voluntária dessa vez, mas então o jovem rico ordena que seu segurança vá. O segurança obedece sem hesitar e entra na jaula do crocodilo carregando o máximo de lanças que consegue. Wang suspira, se perguntando por que aquelas pessoas são tão estúpidas e gananciosas a ponto de não perceberem que ninguém pode derrotar o crocodilo.
Outro segurança pergunta se ele não leu o contrato antes de assinar, pois dizia claramente que, se ninguém se voluntariasse, alguém seria escolhido aleatoriamente. Wang se desespera ao ouvir isso e diz que é injusto. O homem então pergunta se ele realmente acha que um trabalho seguro pagaria 3 milhões de yuans por apenas um dia. Ouvir isso faz o coração de Wang afundar, pois ele receberá apenas 50 mil yuans. Mas então ele nota alguém parado na sacada. O homem parece incrivelmente forte e hostil sem motivo aparente. Os colegas de Wang pedem para ele parar de encarar, explicando que o sujeito é da comissão Rudra, responsável por manter a ordem em festas como essa. Wang obedece e desvia o olhar para a cena dentro da jaula, onde o guarda-costas do ricaço esfaqueia o crocodilo com várias lanças. Ele usa sua velocidade e vantagem de terreno para sair do alcance do animal e atacá-lo novamente. No entanto, Wang percebe que o crocodilo não sofreu danos reais. E por mais confiante que o homem esteja, ele vai perder. De repente, o homem na jaula salta do alto na tentativa de aplicar um golpe final, mas o crocodilo apenas o atinge com o rabo, transformando-o em polpa com um único golpe. Todos os convidados estremecem de horror ao ver isso, e o ricaço tenta se esconder discretamente. O anfitrião, por outro lado, se diverte com o resultado e aumenta ainda mais a recompensa antes de perguntar se há voluntários. Subitamente, a garota da equipe de Wang sussurra algo no ouvido de Piang, e ele declara que dobrará a recompensa oferecida pelo anfitrião caso alguém derrote o crocodilo. Muitos lutadores se empolgam ao ouvir isso, e um deles pede permissão ao mestre para lutar. O mestre consente, mas então o sujeito com penteado de Jojo da equipe de Wang também se apresenta. Diante de 2 voluntários, o anfitrião anuncia que apenas o último sobrevivente poderá enfrentar o crocodilo. Wang se pergunta o que está acontecendo, e a garota explica que os 2 irão lutar até a morte, e só o vencedor poderá enfrentar o animal. Wang chama isso de jogo idiota, pois mesmo quem vencer não terá forças para enfrentar o crocodilo depois. Mas os outros dizem que ele está subestimando seu colega de equipe, Gold Poison. Os 2 lutadores sobem ao teto de vidro, e o chefe do segundo voluntário promete uma promoção e férias se ele vencer. Ele fica tão feliz que se vira, e nesse instante, Gold Poison morde seu ombro e suga toda a sua força vital, usando-a para aumentar temporariamente sua força. O homem cai ao chão como uma casca seca, e o anfitrião autoriza Gold Poison a enfrentar o crocodilo. Gold Poison caminha confiante até a jaula sem pegar nenhuma arma. O anfitrião pergunta se ele tem certeza de que ficará bem de mãos vazias, e ele responde que, como o crocodilo também está desarmado, não seria justo receber ajuda extra. Ele caminha calmamente até a fera, e os mais atentos percebem que há algo estranho. Só Wang nota que Gold Poison está esfregando gentilmente os dedos e liberando um fino pó dourado no ar. Ele também não entende o motivo disso e apenas observa enquanto Gold Poison espera que o crocodilo faça o primeiro movimento. A criatura avança com a intenção de matá-lo em um golpe, mas Gold Poison apenas salta sobre ela e se senta em sua cabeça. Em seguida, ele se inclina e beija suavemente a cabeça do crocodilo, deixando todos confusos. O animal também se acalma, mas Gold Poison então salta e, ao mesmo tempo, a cabeça do crocodilo voa pelos ares. Sangue espirra por todo lado e o sino dourado cai aos pés de Gold Poison. Todos ficam em choque, e Wang percebe que Gold Poison é tão rápido quanto lutadores de nível B, além de ter técnicas bastante misteriosas. Enquanto isso, Gold Poison pega o sino e caminha com confiança, entregando-o ao anfitrião, que está decepcionado por o crocodilo ter sido morto tão facilmente, mas o elogia por ser o primeiro campeão da noite. O anfitrião pergunta se ele quer a recompensa agora, mas ele responde que prefere recebê-la secretamente depois, pois quer manter um perfil discreto. Piang está radiante porque um de seus homens venceu o primeiro jogo e ergue um brinde a ele. Os outros ricaços não ficam satisfeitos, e um deles pergunta ao anfitrião se aquilo era o melhor que ele tinha. O anfitrião responde que a diversão está apenas começando e que ainda há mais por vir. Enquanto isso, o cadáver do crocodilo é retirado da jaula e começam os preparativos para trazer uma nova besta. O ricaço comenta que não há nada que veteranos como ele já não tenham visto, mas o anfitrião diz que ele está enganado. Quando a próxima criatura começa a emergir, Wang sente arrepios imediatamente. Ele percebe que há algo perigoso e antinatural, e o anfitrião começa a descrevê-la. Ele declara que sua empresa combinou a natureza selvagem dos felinos com a força dos ursos para criar o Caçador Supremo. A criatura aparece à luz, e o anfitrião a apresenta orgulhosamente como tal, a obra-prima da empresa. Todos começam a entrar em pânico assim que veem o monstro que D acabou de libertar. E D está realmente orgulhoso de sua criação. Ele então explica que a única fraqueza do monstro é que ele é cruel demais. Ele tem a tendência de matar qualquer ser humano por perto, inclusive o pobre homem cuja função era amarrar um sino no pescoço da criatura.
Mas não é como se o Duque se importasse com vidas inocentes. Assim que Tal termina de comer, ele pergunta qual bravo guerreiro quer ser o primeiro a enfrentar o desafio. Wang tem sentido algo estranho ultimamente, como se alguém estivesse tentando causar problemas de propósito, e não é dessa vez. Ele suspeita que há um traidor em sua equipe, mas ainda não sabe quem é. Então decide deixar a situação se desenrolar por mais um tempo. D então exibe mais barras de ouro e anuncia que a recompensa por derrotar Tal será o dobro da oferecida pelo jacaré. Pouco depois, um desafiante se apresenta. O desafiante entra na jaula com uma espada e tenta atingir Tal, mas para sua surpresa, a criatura o ignora completamente e salta em direção ao teto. As pessoas já estavam assustadas ao ver Tal pela primeira vez, mas agora, vendo-o arranhar o vidro supostamente impenetrável, entram em verdadeiro pânico. D tenta assegurar a todos que não há como o vidro se quebrar. Mas então Tal dá uma cabeçada e causa uma rachadura. Nesse ponto, nem D tem mais certeza. Enquanto isso, o desafiante se sente insultado por ter sido ignorado e tenta atacar Tal pelas costas. No entanto, a criatura é rápida demais. Ele erra o golpe, em seguida, Tal aparece atrás dele e, com um único golpe de garra, mata o pobre infeliz. Em seguida, Tal pega a espada do desafiante e encara D diretamente, deixando claro que está em busca de vingança contra seu cruel criador. Ele começa a pular e atacar o vidro com a espada na boca, e D começa a entrar em pânico. Ele chama reforços, sem entender por que Tal ficou tão agressivo de repente. Enquanto D ainda tenta compreender o que está acontecendo, Wang já entendeu tudo. A razão da agressividade repentina de Tal é o envenenamento por ouro. Durante a luta contra o jacaré, D espalhou discretamente pó de ouro no chão. Wang havia notado isso, mas achou que fosse apenas uma tentativa de ganhar vantagem. Agora está claro que era para provocar esse incidente. Então Tal finalmente consegue quebrar o vidro, e agora o pânico se instala de vez, especialmente para D, que sabe que Tal tem contas a acertar com ele. A criatura salta para atacar, mas antes que possa matar D, Muran aparece e o afasta com um chute. D agradece a Muran por tê-lo salvado e foge imediatamente para evitar outro ataque. Antes de sair, ele pergunta se deve chamar os guardas armados para conter Tal. Muran responde que não será necessário, pois guardas comuns apenas morreriam tentando. Enquanto isso, na equipe de Pio, ele pergunta inocentemente se tudo isso ainda faz parte do espetáculo, tentando desviar a atenção, mas Juan sabe que sua equipe está envolvida nisso tudo. Ao mesmo tempo, Mumu se afasta silenciosamente da multidão. Wang, no entanto, não chama atenção para isso, pois todo esse caos favorece seus planos. Com a confusão, a segurança ficará relaxada, e ele poderá usar a oportunidade para roubar a obsidiana do cofre do tesouro e escapar. Ele começa a se afastar, mas nesse momento a unidade especial de defesa, os 4 guardiões da ordem, chega ao local. Um deles informa que não há motivo para pânico, pois eles vão conter Tavu. Logo em seguida, outro membro acerta um soco na cabeça da criatura, jogando-a no chão e a deixando inconsciente. Eles resolvem o problema bem mais rápido do que Wang esperava, o que o decepciona. Mas logo percebe que Mumu ainda não voltou, então ela deve estar tramando algo. Enquanto isso, nos corredores da mansão, a equipe de segurança é informada sobre o incidente no salão principal. Mas como os guardiões da ordem resolveram tudo, não há motivo para se preocupar. Nesse momento, as luzes se apagam nos corredores. Os guardas não se preocupam muito e assumem que seja apenas uma falha elétrica. Pouco depois, um dos guardas ouve um barulho atrás de si e vai investigar. Enquanto isso, Mumu nocauteia o parceiro dele. Um segundo depois, ela também o nocauteia. Em seguida, ela tranca os 2 guardas em um armário de armazenamento e segue sua missão. Para não ser vista pelas câmeras de segurança, ela aperta um botão que interrompe temporariamente a transmissão, permitindo que passe despercebida. Mumu então desce por um poço de elevador e, ao chegar ao fundo, abre as portas com as próprias mãos. Há um segundo conjunto de portas à frente, que requerem uma leitura biométrica. Ela coloca uma luva com impressões digitais falsas e engana o scanner, ganhando acesso ao cofre do tesouro. No entanto, apesar de todo o cuidado, ela é flagrada por um dos guardiões da ordem. Não há como se explicar, então ela saca sua espada e se prepara para lutar. O guardião também empunha suas lâminas, e os 2 entram em confronto. Mumu tem dificuldade para ganhar terreno contra ele. Em determinado momento, ela quase é atingida, mas consegue se esquivar no último segundo. No entanto, ela perde seu chapéu no processo. Nesse momento, um dos guardas comuns se aproxima sorrateiramente por trás dela, prestes a atirar. Mas Mumu não é descuidada a ponto de ser pega desprevenida por um homem comum com uma arma. Ela chuta a arma da mão dele e o arremessa para longe.
Em seguida, percebe outro guarda se aproximando, então ela agarra o corpo inconsciente do primeiro e o lança contra o segundo, derrubando ambos com um chute. Isso deve bastar por enquanto. Mas Mumu estava tão focado em lidar com eles que se esqueceu dos guardiões da ordem. Um deles está prestes a esfaqueá-la pelas costas, quando Wang segura o braço dele no último segundo. No fica surpresa e pergunta o que Wang está fazendo ali, já que ele fazia parte do plano. Mas Wang finge não saber do que ela está falando. Então o guardião da ordem tenta socar Wang, mas ele é muito mais forte. Wang simplesmente agarra o braço dele e o quebra, derrubando-o em seguida. Wang acha absurdo que um guerreiro de nível C tenha pensado que seria uma boa ideia lutar sozinho. Mumu fica ainda mais surpresa ao ver que Wang considera o nível C fraco. Ainda assim, ela quer uma explicação de como ele sabia onde ela estava e por que apareceu. Wang diz apenas que é seu guarda-costas, então faz sentido que a tenha seguido em uma missão perigosa. Ele já havia percebido que Mumu é a verdadeira líder e Pia apenas um rosto de fachada. O que entregou isso foi o fato de Pia estar à frente da formação enquanto Mumu vinha atrás. Mesmo que Pia fosse forte o suficiente para se defender, não faria sentido a chefe ficar na frente do guarda-costas, o que significa que Mumu sempre foi a verdadeira líder. Mumu admite que Wang está certo, mas diz que isso não importa mais, porque a confusão que causaram certamente chamará a atenção. O restante dos guardiões da ordem provavelmente chegará em 2 minutos. Como o tempo é curto, Wang diz que é melhor se apressarem para encontrar o tesouro antes de serem capturados. Mas isso é mais fácil dizer do que fazer. Mumu conseguiu se infiltrar nessa fazenda, mas essa era apenas uma câmara de distração, e ela não faz ideia de onde está a verdadeira. Wang então a interrompe dizendo que tem uma pergunta. Ela parecia muito confiante com seu plano mais cedo. Ele quer saber se ela tem uma estratégia para escapar dali. Mumu confirma. Então Wang propõe um acordo, ele a ajudará a encontrar a câmara do tesouro, e em troca quer fugir com ela. Mumu aceita, mas pergunta como ele pode saber onde está o cofre do tesouro se nunca esteve ali antes. Wang explica que, graças à sua percepção espacial, já consegue sentir a sala que contém todos os tesouros. Nesse momento, ele também sente alguém se aproximando por trás e puxa Mumu para se esconderem atrás de uma parede. Segundos depois, uma rajada de balas é disparada em sua direção, os guardiões da ordem finalmente os alcançaram. Wang sente que o líder está prestes a fazer algo, então coloca seus óculos em preparação. A líder pede a um de seus homens que lhe entregue a granada de luz para desorientar os invasores. Mas, ao arremessá-la, Wang aparece do outro lado da parede e rebate a granada com um taco de beisebol. Isso lhe dá tempo suficiente para agarrar Mumu e fugir. Logo em seguida, porém, eles são cercados novamente pelos guardiões da ordem. Mumu tenta sacar sua espada, mas a líder a impede com um chicote. Quando Wang tenta ajudá-la, o grandalhão o arremessa contra a parede. Enquanto isso, Mumu tenta se defender da líder, mas como está em desvantagem numérica, o Brutamontes a surpreende pelas costas e a joga contra a parede ao lado de Wang. Wang comenta que enfrentar 3 guerreiros de nível B contra apenas 2 não é uma luta justa. Mas a líder não está preocupada com justiça. E diz que não importa o que Wang pense dela, porque ele estará morto em breve. Wang ri e diz que não morrerá sozinho, enquanto solta uma granada no chão. A líder entra em pânico esperando uma explosão, mas a granada era falsa. Wang usou o truque apenas para criar uma distração e fugir com Mumu. Eles finalmente chegam a uma sala trancada, destroem a câmera de segurança para não serem rastreados, mas ainda é apenas questão de tempo até os perseguidores os localizarem de novo. Mumu agradece por ele tê-la salvado, mas pergunta por que ele se deu ao trabalho, já que poderia escapar sozinho. Wang responde que ainda precisa reunir informações sobre Lu e Shiku para encontrar Yao. E, como foi contratado como guarda-costas, não poderia simplesmente deixá-la morrer. De qualquer forma, não podem ficar parados esperando serem encontrados. Então Wang revela que tem um plano. Poucos minutos depois, os guardiões da ordem estão patrulhando os corredores quando Wang aparece diante deles. A líder fica aliviada por não ter que continuar procurando por ele, mas percebe que Mumu não está com ele. Wang diz que a deixou para trás, pois alguém tão fraca só o atrasaria. Todos ficam surpresos que ele tenha feito isso, mas não podem deixar uma intrusa escapar. A líder ordena que um dos integrantes vá atrás de Mumu. Isso era exatamente o que Wang queria. Assim que o terceiro guardião sai, Mumu revela que estava escondida no teto o tempo todo. Ela salta e começa a atacar a líder, mas o Brutamontes tenta surpreendê-la por trás. No entanto, agora a luta é justa, 2 contra 2, e Wang consegue proteger Mumu, socando o gigante contra a parede. Mumu então derruba a líder também.
Agora que derrotaram os dois, precisam se apressar antes que o terceiro volte. Wang conduz Mumu até a sala do tesouro e abre um buraco na parede para entrarem. Lá dentro, Mumu encontra o pergaminho que veio buscar e o reivindica imediatamente. Wang diz que ela não precisa se preocupar, pois não está interessado em um pergaminho velho empoeirado. O que ele quer é o Obsidian Key, e assim que o encontra, ambos se preparam para sair. Ele pergunta qual é o plano de fuga, e Mumu explica que há um enorme tubo de drenagem no laboratório de biotecnologia do calabouço. Se conseguirem chegar até lá, devem conseguir sair rastejando. Parece simples, mas por alguma razão Wang tem um mau pressentimento. Ao mesmo tempo, os guardiões da ordem recobram a consciência e se levantam. O mestre deles se aproxima e pergunta o que aconteceu. Ao ver o estado deles, percebe que foram derrotados. Sem perder tempo, lhes entrega pílulas para que possam capturar os invasores. Lá embaixo, no laboratório, a professora acaba de ser informada de que recuperaram o corpo do Tava 17. Ela pergunta se devem começar a coleta de dados, mas ele não parece muito interessado nisso. Tava foi uma experiência fracassada desde o início, então o professor não vê razão para perder tempo reunindo informações sobre ele. Os únicos sujeitos de teste que ele considera valiosos são os humanos. Ao mesmo tempo, o pessoal de segurança no andar B2 foi informado de que Wang e Mumu estão a caminho. Eles se reúnem em volta do elevador e se preparam para atirar assim que os virem. Enquanto isso, Wang pergunta a Mumu por que estão indo para o andar B2 em vez de descerem direto ao último andar. Mas ela diz que há algo que precisa fazer antes de escaparem. Ela diz a Wang que ele está livre para ir embora sem ela, se quiser, mas Wang é seu guarda-costas, então ele não pode simplesmente deixá-la sozinha ali. Quando se aproximam do B2, Mumu puxa um controle remoto e o usa para interromper o sinal das câmeras de vigilância no elevador, para que os guardas não saibam o que esperar. Ela está bem ciente de que deve haver cerca de uma dúzia de guardas prontos para abrir fogo assim que a porta se abrir, mas está preparada para lidar com isso. Então, ela saca sua espada e avança. No andar superior, os mantenedores da ordem já estão de pé novamente e ligam para os soldados do B2 para saber como está a situação com Wang e Mumu. Mas Mumu já derrotou todos os guardas. Eles não têm muito tempo, então ela diz a Wang para prestar atenção e mostra a ele um mapa do andar. Eles devem seguir para o leste até chegarem a um elevador, que os levará até os esgotos. Wang acha que parece simples, mas Mumu alerta de que esse andar é muito perigoso e que é apenas uma questão de tempo até que os guardas os alcancem. No entanto, Wang não parece muito preocupado e simplesmente começa a andar. Embora Mumu diga que ele está indo na direção errada, os dois seguem pelo andar até que encontram um rastro de sangue que leva a uma porta. Wang começa a ficar um pouco preocupado, mas Mumu apenas coloca sua luva biométrica e destranca a porta para que possam entrar. Wang pergunta se ela tem certeza disso, pois sente que há algo ruim do outro lado. Mas Mumu abre a porta mesmo assim e revela que aquele é o laboratório de pesquisa biogenética do calabouço. Wang pergunta por que ela o trouxe ali, já que achava que estavam indo para os esgotos. Mas Mumu lembra de que ele foi quem disse que queria ficar ao lado dela porque é seu guarda-costas. Ela diz que há algo que precisa investigar ali, mas precisam ser rápidos antes que os guardas os encontrem. Wang pergunta a Mumu se ela sabe que tipo de pesquisa envolve monstros daquele tipo. Então, ela explica que o laboratório D está tentando criar o monstro bioengenheirado mais forte possível. Wang fica surpreso ao saber que armas biológicas estão realmente sendo desenvolvidas ali. Mumu explica que os lunáticos que trabalham ali acreditam que podem transformar vidas para construir as armas vivas definitivas, mas ignoram completamente todos os riscos e perigos envolvidos. No entanto, pelo menos os experimentos ali foram todos realizados em animais. Mas mais profundamente no laboratório é onde o verdadeiro horror acontece. Quando entram no laboratório, veem várias câmaras de contenção com monstros dentro e encontram uma assistente de pesquisa anotando informações sobre um deles. Quando a assistente percebe Wang e Mumu, ela apenas diz calmamente que o professor está em seu escritório. Wang fica confuso e pergunta por que ela não parece surpresa ao ver dois invasores desconhecidos, mas ela e o professor estavam, na verdade, esperando pela chegada de Mumu. A assistente vai informar ao professor que Mumu está ali, então ele pede que ela transfira todos os dados coletados enquanto ele vai falar com ela. Ele dá as boas-vindas a Mumu, mas ela não está ali para conversas inúteis. Ela exige que o professor entregue logo a droga de terapia genética que prometeu, para que ela possa curar seu avô. Ela trouxe o tesouro do cofre como pagamento, exatamente como o professor pediu. Mas antes de entregar, ele precisa provar que a droga realmente funciona. O professor se lembra do acordo que fizeram, mas o problema é que ele não tem a droga.
Em vez disso, mostra a Mumu sua pesquisa, que sugere que o corpo humano pode ser enormemente aprimorado com DNA de espécies cruzadas. Ele já conseguiu elevar a taxa de fusão entre espécies até 95% e estava muito próximo de uma descoberta revolucionária. Mas então a organização decortou o financiamento de sua pesquisa. Mumu pergunta por que interrompeu a pesquisa se ela era tão promissora, e o professor diz que foi algo relacionado a direitos humanos ou ética. Mas ele não se importa com nada disso. A única coisa que importa para ele são seus experimentos humanos e alcançar o auge da biologia. Wang fica chocado ao descobrir que o professor está usando humanos como cobaias em seus experimentos. Mas o professor não vê problema nisso. Na verdade, ele chama isso de sacrifício necessário em nome do conhecimento superior. Assim que sua pesquisa for concluída, ele poderá eliminar todos os problemas biológicos, incluindo envelhecimento e doenças. Então, quem se importa se ele usar alguns humanos para conseguir isso? Na verdade, há vários outros cientistas que fazem o mesmo tipo de pesquisa que ele, mas nenhum deles conseguiu alcançar o mesmo nível de resultados. Mumu já está farta do discurso fanático do professor, então o empurra contra o vidro e exige que ele entregue logo a droga que salvará seu avô. No entanto, o professor diz que ainda não tem a droga pronta. Mas, se ela lhe entregar o tesouro, ele poderá garantir o financiamento necessário para continuar suas pesquisas. Com apenas mais alguns experimentos humanos, o professor acreditava que conseguiria produzir a droga que Mumu queria. Mas esse não era o acordo. Mumu começa a espancar o professor. Ela estava disposta a trabalhar com um canalha como ele se isso significasse salvar seu avô. Mas agora ele diz que não pode cumprir sua parte do acordo e ainda assim espera que ela entregue o tesouro. Ela levanta a espada, prestes a matá-lo, mas a assistente do professor aponta uma arma para Mumu e a ameaça, mandando que solte o professor ou levará um tiro. Uma arma não representa grande ameaça para Mumu, mas depois de ouvir a assistente chamá-la de praga insignificante que está no caminho das pesquisas do professor, Mumu solta o professor apenas para poder espancar a assistente. Mumu percebe que foi tola por ter depositado suas esperanças no professor, mas, por sorte, ainda tem outro plano para salvar seu avô, destruir o laboratório ao sair, encerrando as pesquisas do professor. Enquanto diz isso, Wang sente uma energia se acumulando em seu peito e, instantes depois, é puxado para o seu espaço que, Mumu pede ajuda a Wang para destruir o laboratório, mas ao se virar, percebe que ele desapareceu. Sem saber para onde ele foi, ela pensa que ele abandonou para escapar sozinho, e isso a deixa furiosa. Mas isso só significa que ela terá que destruir o laboratório sozinha. Enquanto Mumu se afasta, o professor implora para que ela não faça aquilo, pois aquele laboratório era o trabalho de sua vida e todos os seus experimentos são praticamente como filhos para ele. Mas Mumu não se importa nem um pouco com os sentimentos do professor em relação aos seus experimentos. Enquanto isso, dentro do cubo de Wang, ele descobre que o sistema finalmente voltou a funcionar. Ele terminou de absorver a essência de obsidiana, o que lhe deu energia suficiente para se reiniciar. Wang fica feliz em ouvir a voz do sistema novamente. O sistema informa que a energia da obsidiana também atualizou a habilidade de Wang. O espaço de armazenamento do cubo aumentou para 5 metros e ele agora pode se teletransportar 2 vezes mais longe do que antes. Além disso, ele desbloqueou uma nova habilidade chamada Concessão Divina, que permite compartilhar temporariamente seus poderes, incluindo o teletransporte, com outra pessoa. De volta à instalação, Mumu libera todos os experimentos criados pelo professor, esperando que eles causem uma destruição em massa no local. E o plano funciona muito bem, pois os guardiões da ordem são atacados por alguns dos morcegos mutantes. A líder ordena que Zeus resolva a situação, já que os soldados claramente não conseguem lidar com os bichos. Zeus usa seus poderes de fogo para reduzir os morcegos a cinzas. A líder reconhece aqueles morcegos como sendo do laboratório do professor, mas não faz ideia de como eles escaparam de suas jaulas. Nesse momento, Shimon sente um nível de energia normal vindo de dentro da fábrica. A líder avisa a todos para terem cuidado. No entanto, Juju acha que não há com o que se preocupar, já que está confiante de que pode derrotar qualquer monstro que aparecer. Ele se oferece para ir na frente, mas segundos depois, um lagarto gigante cai do teto e o ataca. Antes mesmo que ele possa usar seus poderes de fogo, Juju tem a garganta arrancada e seu corpo é destroçado. A líder fica horrorizada ao ver seu amigo ser brutalmente assassinado. Ela ordena que os soldados atirem no lagarto, mas sua pele é tão resistente que as balas não causam muito dano. O lagarto ataca outro soldado, mas antes de conseguir arrancar seu rosto, a líder o prende com seu chicote. Enquanto segura, pede para Shimon cuidar da criatura. Shan, animado com o pedido, perfura o peito do lagarto com um soco devastador. Enquanto isso, Mumu tenta sair da instalação.
Mas ao virar um corredor, ela se depara com um beco sem saída. Segundo seu mapa, deveria haver uma passagem para os esgotos ali. Antes que consiga descobrir como o caminho foi bloqueado, ela é atacada pelos guardiões da ordem restantes. Ela consegue aparar o golpe, mas sem Wang, Mumu está em séria desvantagem. A líder pergunta se ela tem alguma última palavra antes de morrer, mas Mumu apenas se cala e prepara sua espada. A líder ataca primeiro, e Mumu faz o possível para contra-atacar, mas eventualmente é presa pelo chicote da líder. O chicote tem um efeito paralisante, e agora Mumu não consegue mais se mover. Simon aproveita para golpeá-la com toda a força. Mumu sobrevive ao primeiro soco, mas naquele estado, não resistiria ao segundo. Antes de matá-la, a líder agradece por ela ter destruído o laboratório, pois ela mesma odiava aquele lugar. A verdade é que os guardiões da ordem foram sequestrados quando crianças e usados como cobaias pelo professor. Simon ficou cego por causa dos experimentos, e os demais passaram por dores inimagináveis para sobreviver. Mesmo assim, Mumu diz que o sofrimento deles não justifica as atrocidades que cometeram. A líder responde que ela não tem direito de dizer isso, pois teve uma infância feliz, diferente deles. Em seguida, ordena que Simon acabe com Mumu. Mas antes que ele consiga dar o golpe final, Wang se teletransporta e derruba Simon. Ele pergunta se Mumu está bem, mas ela está furiosa por quase ter sido morta na ausência dele. A líder, confusa, pergunta como Wang chegou ali, mas ele não responde. Em vez disso, avisa que sente um grupo de monstros se aproximando. A líder se vira e vê dois lagartos os encarando. Ela diz que terão que lutar juntos, mas Wang simplesmente pega Mumu e se teletransporta, deixando-a sozinha. Wang e Mumu agora estão nos esgotos. Mumu pergunta como ele fez aquilo, mas Wang não quer revelar sua nova habilidade e apenas diz que é segredo. Mumu decide não insistir, mas afirma que precisam sair dali o quanto antes. Ela veste um traje de mergulho que havia escondido e se prepara para partir. Wang pergunta se ela trouxe um para ele também, mas Mumu responde que ele pode usar sua habilidade secreta para sair sozinho. No entanto, antes que consigam fugir, são confrontados pelo mestre da organização D, cujo poder de combate é altíssimo. O sistema alerta Wang para ter cuidado.